compartilhar. Estou, né, gente? É eu sozinha. Eu tenho mania de falar estamos. Você já percebeu isso no vídeo? Você já prestou atenção que todos os vídeos eu falo estamos e não tem como a gente editar? Mas é assim mesmo. Não liga, não. É estamos. Eu e o Espírito Santo. Eu, Jesus e Espírito Santo, então estamos aqui para compartilhar esse vídeo com você, que seja bênção na sua vida, todos esses relatos da minha história, para motivar você a não desistir do seu casamento, a lutar por ele, porque tem um Deus que ele restaura e transforma, sim. E eu vou te contar o que eu vivi depois que eu cheguei aqui na Itália. Você viu o título do vídeo, foi isso mesmo, a minha vida piorou depois que eu cheguei na Itália. E eu vou contar o relato para você e por que que isso aconteceu. Olá, gente, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você chegou aqui agora e não se inscreveu, por favor, me presta o dedinho, clica aqui em se inscrever, venha fazer parte da nossa família. Não esqueça de ativar o sininho para você não perder as notificações. E se você chegou até aqui e não deu o seu like ainda, para tudo agora. Deixe seu like aqui, porque ele é importante para que o nosso canal possa estar crescendo. Então, sem longas demoras, bora para esse vídeo que vocês querem saber como foi e por que eu estou dizendo tudo isso. Compartilhar com você, como eu contei aqui no último vídeo, como eu cheguei na Itália e o que Deus fez para chegar até aqui. Só que eu cheguei aqui na Itália, eu cheguei na Itália ferida, eu cheguei na Itália machucada, eu cheguei na Itália cheia de mágoas, cheia de rancor, de tudo que eu tinha vivido lá no Brasil, no meu casamento. E tudo isso aí, em vez de melhorar a situação, piorou a situação, porque eu cheguei com uma criança que foi vinda de Deus e que através da vida dessa criança, Deus usou realmente para mudar a minha vida e mudar a vida do meu esposo. E como foi que isso aconteceu? Pensa numa criança, gente, abençoada, que o menino para um minuto, o menino virava tudo de cabeça para baixo, era um pinga-fogo mesmo. Era o Gabriel, era assim. Era uma criança super inteligente, ele é uma criança super dotada e uma criança hiperativa. Só que o meu esposo, como eu falei para vocês em outros vídeos, se você não assistiu, assista todos os vídeos para você entender toda a história, tá bom? Ele era uma pessoa tribulada, né? Ele não tinha um pingo de paciência. Deus era tão soberano, tão perfeito, que ele primeiro mudou a Esté para nos unir no selar, o nosso casamento. Era uma criança super educada, uma criança super tranquila, ela não bagunçava, ela não aprontava. Se você falasse, não, filha, mamãe não pode comprar porque não tem dinheiro, ela entendia. Ela não fazia birra, não fazia nada disso. E mesmo assim, o inimigo usava muito ele para agredi-la por qualquer motivo, né? E quando eu vim para a Itália, o Gabriel já estava com 7 meses. E eu não imaginava que o Gabriel ia ser totalmente o oposto da Esther. E aí que tudo começou, o dilema. Foi que ele agredia muito, batia muito no Gabriel. E o Gabriel aprontava muito. Parece que quanto mais ele batia, mais o Gabriel aprontava. Chegou um tempo que eu virei para Deus e falei, Deus, arranca meu marido dentro de casa, faz ele trabalhar de domingo a domingo, Senhor, para que eu tenha paz. Foi, gente. Eu fiz isso, pedi e Deus assim fez, com a misericórdia dele fez. E meu esposo trabalhava de domingo a domingo. A gente quase não se via, literalmente. Porque assim, a gente tinha um pouco de sossego dentro de casa, porque era um inferno ter ele dentro de casa. Era briga demais. Por que Daisy brigar? Porque lembra daquela Daisy que eu contei no último vídeo aqui, que eu aguentava tudo calada, que eu não abria a boca, que eu não falava? Pois é, aquela Daisy morreu e nasceu uma nova Daisy quando chegou na Itália. Uma Daisy cheia de mágoas, cheia de feridas, cheia de rancor. Aquela Daisy que não aceitava mais passar por tudo aquilo que passou no Brasil, pelas humilhações, pelas palavras ruins. Não. Então, quando ele falava A, eu falava B, C, D, E, F, G, H, I, e falava o ABC inteiro e mais um pouco ainda do alfabeto, se existe, mais um pouco. Se não existe, a gente falava inglês, francês, chinês, em todas as línguas. Então, eu não aguentava mais nada calada. E então, às vezes, quando ele faltava de respeito, me xingava na frente de alguém, eu ia xingava ele também, entendeu? Então, eu cheguei a esse nível de turbulência, de, como é que eu posso dizer? De inferno mesmo, né? É de inferno mesmo no casamento. Real. Então, estou aqui para contar a realidade para vocês do que eu vivi. E era um inferno, literalmente, a minha vida, o meu casamento, a minha casa. E eu perguntava, Deus, por quê? Para quê? Por que, Senhor, que o Senhor permite tudo isso? E Deus, porque eu tenho um plano, eu tenho um projeto, vou transformar, eu vou mudar, é no meu tempo, aprenda. E eu fui cansando com tudo aquilo ali, eu fui perdendo as minhas forças.
né? E eu fazia tudo errado, porque eu já estava cega espiritualmente, né? Eu fazia tudo errado, eu rebatia mesmo, eu não calava, e quando ele ia para bater nas crianças, eu enfrentava ele, eu não deixava, eu entrava no meio e virava aquele inferno, né? Eu perdi totalmente o respeito por ele, eu perdi totalmente a submissão por ele, eu perdi tudo. Porque a mágoa te faz isso. A mágoa, as feridas, se você não for curada, se você não for tratada, ela te leva a esse nível. E foi isso que aconteceu na minha vida. E eu louvo a Deus que Deus, ele é soberano. E a igreja que eu ia, os pastores não tinham sabedoria, não tinham dom para isso. E Deus permitiu que eu saísse dessa igreja e conhecesse uns pastores que colocaram na minha vida. Foi através da vida deles que Deus começou a trabalhar em mim. Porque enquanto eu orava, muda meu marido, transforma meu marido, câmbia meu marido, quebra meu marido, faz ele novo. Aí Deus olhava, acho que Deus olhava assim, Assim, muda seu marido. É mesmo? E você, vou mudar quando? Acorda! Acorda, minha filha, pra essa vida tem que mudar é tu primeiro. porque às vezes, gente, você tá aí orando, muda meu marido, transforma meu marido, e Deus quer mudar a sua vida. Porque é você que tem que ser mudada, é você que tem que ser transformada. É a sua vida que Deus tem que mudar, é você que tem que ser transformado. Então foi quando o Espírito Santo falou muito no meu coração que eu precisava mudar, eu tinha que orar diferente. E Deus usou a vida desses pastores para nos ajudar. E eu tenho um amor muito grande por eles, um respeito muito grande, porque foi no momento que eu perdi todas as minhas forças. Foi no momento que eu falei assim, não tem mais jeito, acabou. Gente, eu tô ficando vergada porque eu tô sentindo muita dor nos rins, tá? Não liga por isso, não. Ó, eu vou fazendo só assim, daqui a pouco eu tô beijando até o chão. Mas ligue não, tá? Falei, Deus, eu não tenho mais força, eu não dou conta mais. E o Senhor falou, tá bom, você não dá conta, eu vou levantar alguém. Porque tudo que eu passei na minha trajetória, eu passei sozinha. Era eu e Deus e mais ninguém. Não pedia ajuda pra ninguém, eu não pedia em oração, não pedia nada, gente. Eu passava sozinha, chorava sozinha, eu e Deus. Mas chega um tempo que você passar tudo isso só, você acaba fraquecendo, acaba desistindo. E quando eu cheguei ao tempo que eu tava muito fraca, eu já não tinha mais força, Deus levantou esses pastores pra tá me aconselhando, me mostrando realmente aonde eu estava errando. Porque a Daisy, que era sábia, ela tinha morrido e tinha nascido uma Daisy tola, chema, né? Que era eu naquela época. Então, eu passei por tudo isso, né? Não foi fácil passar por tudo que eu passei. Não foi, mas talvez a vitória demorou mais porque eu não soube calar mais, porque eu fui fazer papel de tola e dando credibilidade ao inimigo para entrar cada vez mais. Porque eu sempre falo, né, já falei em vários vídeos aqui, que a mulher sábia, ela edifica a casa e a tola, ela destrói, e a mulher sábia, ela ganha o seu esposo, não é com palavras, é com jejum e oração. Então, se você tá aí tentando abrir a cabeça do teu marido, colocar qualquer coisa, tentar mostrar para ele que ele está errado, usar as suas forças, você não vai conseguir. Eu posso te garantir isso, porque eu fiz por um tempo isso e eu percebi, né? Deu quando o Espírito Santo sacudiu assim e disse: ó, você vai conseguir não. Então, acorda, você não é assim que você vai fazer. E foi quando o Espírito Santo me deu um saculejo e eu acordei e mudei. Né? E mudei as minhas estratégias e deixei que Deus fizesse aquilo que tanto eu queria fazer, que tanto eu estava tentando fazer. Às vezes você tenta mostrar, né, que a pessoa tá errada. Você tenta mostrar pro teu marido que o jeito que ele faz tá errado, que não é assim, que é assado. E você não vai conseguir dessa forma. Você não vai conseguir. Você só vai conseguir que o inimigo trabalhe mais contra você. Né? E aí você vai chegar um tempo que você vai perder a guerra, né? Se você não vigiar. E foi isso que eu fiz, né? Chegou um tempo que eu já tava assim para perder mesmo. Eu já não tinha mais força. E Deus colocou na minha vida a vida desses pastores. E eles começaram a mostrar para mim que eu estava errada, que eu estava agindo errada. Que quando ele falava B, eu falava C, D, F, G. Né? Eu não calava mais, porque as feridas já estavam tomando conta de mim. E foi que eu caí na real e comecei a buscar a Deus para que Ele me curasse, para que Ele transformasse a minha vida primeiro, para que Deus mudasse primeiro a minha vida, né? E eu vou contar um pedaço aqui de quando Deus abriu a minha visão e me fez entender isso, e eu usei uma estratégia muito sábia, vinda de Deus, né?
Eu não sei se eu gravo isso no vídeo, você deixa nesse vídeo. E eu vou contar isso em outro vídeo. Você vai ficar curioso, porque eu vou deixar pra outro vídeo, porque assim a Rick vai só te dando curiosidade pra tu assistir o outro vídeo, tá bom? Então, deu pra você entender um pouquinho da história aí? Acho que deu pra entender. E se não deu pra entender, você vai entender em outro vídeo. Você chegou até aqui nesse vídeo, muito obrigada. E agora a gente vai gravar outro vídeo pra gente continuar esse relato dessa história aqui, porque já tá ficando bem grande, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!